todo ser vivo tem essa capacidade de desenvolvimento pleno a partir de quando ela recebe os nutrientes necessários para esse desenvolvimento, que é uma consideração positiva incondicional. Diante dessa consideração positiva incondicional, a pessoa consegue acionar a tendência atualizante dela, a tendência natural à realização, e ela consegue se realizar, a ter uma vida mais plena. Então, não é um conceito aonde o psicólogo se coloca numa posição de saber, de detentor de um conhecimento. É uma abordagem um pouco diferenciada nesse sentido, porque a gente se lança essa experiência em conjunto no setting terapêutico. Então, a gente acompanha o paciente, o cliente, enquanto traz os nutrientes necessários para que o desenvolvimento pleno dele aconteça. Eu vou trazer 2 casos clínicos. Os dois estão relacionados a um processo de questões de gênero, só que ambos têm um desenvolvimento muito diferente. A base dessa abordagem é que ele considera a pessoa com uma capacidade de desenvolvimento pleno.
buscar o que é melhor para si, buscando o seu próprio crescimento e desenvolvimento, considerando tanto leve quanto difícil na vida. Então não é uma questão de certo e errado, de positivo ou negativo, é a vida da pessoa. E daí no momento em que a gente consegue universitária que chega com uma queixa de não conseguir concluir a graduação. Ela já está repetindo o ano e a queixa dela é só essa. Aparentemente, a vida dela está super tranquila. Ela é casada, muito bem casada, com uma pessoa que não tem nenhum problema dentro da fala dela. A queixa dela, a dificuldade dela é de não conseguir sentar, fazer o trabalho, cumprir os prazos que a academia exige para ela conseguir concluir a graduação dela. Ela já está repetindo o ano. No histórico dela, dá para ver uma capacidade acima da média, tá? Extremamente capaz para fazer. Então, não era uma dificuldade cognitiva, não era nada disso que impedia ela de fazer. Tanto que ela, quando ela conseguia sentar e fazer, ela fazia em um dia, ela rendia muito. Ela realmente é acima da média essa capacidade dela de estudo, de desenvolvimento, o trabalho com as crianças, com déficit com dificuldade de aprendizagem. Ela já trabalhava na igreja também com crianças e adolescentes, com excelentes resultados também. Então tinha uma capacidade realmente bem significativa que aparecia na fala dela. E nesse período, como o processo terapêutico ele vai acontecendo de uma forma muito dinâmica e muito vai se construindo a cada encontro, aonde a gente vai, as duas vão se mergulhando nesse processo. E até que um determinado momento lá, houve essa questão, então, né, da questão de gênero, e eu fiz um comentário, mas eu, bem assim, não aquilo foi quase que um insight, assim, sem muita clareza do que eu tinha dito, que eu disse que eu não era uma psicóloga que fazia cura gay. Só que essa fala, e eu realmente fui muito autêntica nisso, para mim não importa, não é essa questão. E foi muito natural, foi muito autêntico, foi muito daquele encontro, daquele momento. Só que essa fala gerou uma crise e gerou veio à tona a questão toda, que foi muito difícil. E aí ela conseguiu se dar conta do que estava acontecendo. Ela
Daí vem resistências no processo terapêutico, porque aparentemente é uma coisa tão simples isso. Só que quando a pessoa, e não é só dentro do setting terapêutico, isso é uma qualidade de vida, é um jeito de se viver. Então, no momento em que você realmente tem essa consideração empática, consideração positiva, incondicional, e você acolhe o outro de uma forma empática e verdadeira, e você está presente com essa outra pessoa, isso proporciona a tendência à atualização dessa pessoa. Por isso que eu comentei que ela, mesmo sem ser psicóloga, ela exercia essa função com os adolescentes, que era muito lindo. Tem um filme que é Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Vocês conseguem perceber claramente o que é a ausência dessa consideração positiva incondicional, tá? E o efeito de se ter essa condição da consideração positiva incondicional ali numa criança. Então, à medida que isso vai surgindo ali, essas reais necessidades, aquilo que de fato existe internamente dentro da pessoa, onde ela consegue reconhecer para ela, trazer para outra pessoa dentro do setting terapêutico, e a pessoa se despir de todo preconceito, julgamento, não interessa nada, o que importa é a pessoa, de fato, ela consegue rever várias coisas. O que significa? Sair da faculdade significava voltar para a realidade dela, dentro de casa, casada com um homem. Então ela tinha que se haver com toda... Ela ia castrar o potencial dela. Que na faculdade ela abriu possibilidades para que o potencial pleno dela pudesse vir à tona. Só que antes, ainda na pré-adolescência, adolescência, ela castrou esse desejo dela. Isso não existia para ela, não era permitido, porque ela era muito envolvida com a igreja, a família da igreja. Então aquilo não existia mais. Como isso foi fechado, tá? Fecha, bota a tampa e não se olha mais nisso. Isso ficou latente dentro dela. Nem ela, para ela mesma, reconhecia isso. Então, isso não existe mais. Só que não funciona assim, isso aí não tem autenticidade, não tem congruência aquilo que de fato existe internamente com aquilo que ela está vivendo. Então, no final da graduação, aquilo emergiu. Era tudo que ela não queria ver. Ela não queria se haver com aquilo. Ela queria resolver o problema de entregar o TCC, mas não era a demanda. Então, a questão era de tornar essa conexão, reconectar ela com ela mesma, com aquilo que de fato existia internamente. Mas ela precisava desenvolver essa consideração positiva e incondicional com ela mesma. E aí tinha muito preconceito, tinha muito julgamento, tinha muita negação dessa realidade. Ela não conseguia olhar para aquilo. Tanto que ela sempre dizia que estava tudo bem, no entanto, não aparecia. Isso se torna quase que inconsciente da pessoa. E foi num desenho que ela conseguiu ver, ela desenhou que ela estava se afundando. Em cima daquele desenho eu consegui trabalhar, porque o desenho mostrou, e daí eu estou falando de um adulto, no desenho a gente usa muito para brincar com lúdico com criança, mas neste caso foi no desenho, e daí ela conseguiu ver que aquele desenho não representava aquele bem-estar em todas as áreas dela, da vida dela, que ela trazia. E aí, devagar, ela foi se conscientizando disso. No momento em que ela foi se desenvolvendo e o potencial dela emergindo, ela foi se redescobrindo ou se aceitando como ela realmente era, com os desejos que estavam naquele momento na vida dela. Não que antes não tivesse sido importante, foi. Só que a partir dali era diferente. Então ela conseguiu reconhecer isso,
Daí entra o lançar-se à experiência, que é um outro conceito muito importante. Tanto a congruência, a consideração positiva incondicional, a empatia, a autenticidade. E lançar-se à experiência é à medida que ela se lança à experiência, tanto para ir para o consultório, quanto para se permitir olhar para isso que estava latente, abrir essa gaveta, essa caixa preta que estava fechada há tanto tempo. E à medida que ela foi olhando para isso, ela foi se tornando mais autêntica com ela mesma e foi descobrindo o potencial dela. Ela foi fazendo com ela aquilo que ela fazia com os estagiários dela, com as crianças que ela acompanhava, com os alunos que ela acompanhava. Então aquilo foi se tornando a realidade vivida na prática dela. E aí ela emagreceu, ela conseguiu se formar, foi aprovada com distinção, foi aprovada no mestrado. Então várias coisas faz a diferença na vida de muitas crianças. Mas hoje ela vive uma vida plena. Isso é muito lindo de ver e é necessário, porque a forma robotizada com a qual a gente vive hoje e incongruente, inautêntica, ela é adoecedora. Então, no momento em que a pessoa consegue se reconectar com ela mesma e se sentir potente, se permitir viver aquilo que de fato existe dentro dela, todo esse potencial ele emerge e é muito lindo de ver isso. Então esse é o primeiro caso, tá? Depois eu respondo as perguntas, a gente consegue aprofundar mais. Agora é o segundo caso, que é diferente, também é uma questão de gênero, mas é bem diferente o processo todo e de um sofrimento bem significativo.
esse caso, vocês precisam pensar numa adolescente que está em torno dos seus 20, 21 anos, que não consegue sair do quarto. Ela não tem nenhum relacionamento, teve um relacionamento virtual apenas com uma menina, e ela não conseguia lidar com o corpo feminino dela. Ela se vestia como homem, ela só queria fazer a cirurgia para mudar fazer a cirurgia de troca de sexo. Só que ela não conseguia sair de casa, era um processo de depressão bem profundo. Se relacionava, quando eu coloco ali aqui e lá, aqui é a realidade que a gente vive. Lá é a realidade virtual que ela criou. Só que ela vivia nessa realidade virtual. Eu trabalho com dependência química. E dá para pensar dependência química, tanto de álcool, drogas, sexo, internet, várias linhas de dependência. Tá? Nesse caso, sai da realidade, tá? Então, aqui não existe mais, aqui a vida normal, a vida do dia a dia nosso, de trabalhar, de suprir a própria vida, a sua alimentação, o seu trabalho, seus relacionamentos, ter as experiências da vida, normal da vida, ela não conseguia. Ela ficava dentro do quarto, então ela vivia o lá é dentro da internet. Então é um caso um pouco mais grave, tá? Na abordagem humanista centrada na pessoa, a gente não trabalha com diagnóstico. Então não é a questão de rotular a pessoa e dar um diagnóstico. Tá? Não é que não se olhe para isso ou não tenha essa consideração, mas continua sendo, se confia realmente de forma congruente, tá? Eu confio na capacidade de desenvolvimento pleno da pessoa. Então, o que acontece? Como que eu poderia estar ajudando aquele cliente que chegou ali na minha frente, o que ele precisava, como que eu poderia estar ajudando ele? Acompanhando ele nesse processo, não interessava o que eu queria, o que eu penso ou deixo de pensar. É acompanhar esse cliente para que brote dele aquilo que ele precisa. A tendência à realização dele venha à tona. Então, o que ele chega pedindo, ele quer ser homem. Ele não suporta o seio, não tolera o corpo dele. Então, a primeira coisa foi tirar o A e colocar o O. Então, a gente vai pensar, porque daí para fazer a cirurgia passa por trocar o nome, passa por conversar com a mãe, com o pai, com a família. Então, é quase que morrer aquela identidade para nascer a que ele estava querendo. Então, nesse processo, era possível conseguir integrar o aqui e lá, que era um pouco da onde estava o meu foco, assim. Porque enquanto o discurso era lá, ela não estava aqui comigo. Eu não ia conseguir acompanhar, porque existia uma realidade, estava fora da realidade vivida. Precisava lançar-se a experiência. Então entrou família, porque é um caso um pouco mais agravado, então veio os pais, aí ela conseguiu conversar, mudou, assumiu o nome masculino, aí começou a ter uma vida normal, tá? Daí devagar começou a sair de casa, conseguiu sair do quarto, enfrentou todos aqueles medos. Não conseguia sair do quarto, tá? Então é um caso um pouco mais... É bem sensível, é delicado e é muito presente, onde dá para ver
índices altíssimos de suicídio, casos assim, nesse sentido que eu me refiro, a importância de conseguir ter uma consideração positiva e incondicional para proporcionar para esse cliente um ambiente, uma atmosfera com todos os nutrientes que ele precisa para que essa tendência à realização plena dele seja acionada dentro dele, que venha para fora. Então esse foi o processo. E à medida que foi que a gente tinha que fazer um acordo, o documento, o encaminhamento que veio para mim era feminina. Então como que eu vou chamar ela pelo nome feminino, sendo que ela já está me verbalizando que ela não quer, ela quer assumir o lado masculino? Então começa dentro do consultório. Então vamos assumir o lado masculino, vamos fazer todo esse trâmite para chegar futuramente lá na cirurgia. Esse era o desejo. Então só acompanhe. E assim aconteceu. Aí foi todo o processo de mudança em casa, de aceitar esse processo dela. E nisso foi integrando o aqui e lá. Lentamente isso foi, o lá foi desaparecendo e o aqui foi tomando uma proporção maior no masculino. E aí ela conseguiu sair de casa, ele conseguiu sair de casa, estava andando, conseguiu um trabalho, começou a trabalhar, começou a se desenvolver no trabalho, começou a ganhar o dinheiro dele, ainda com os documentos femininos, mas se apresentava no masculino e as pessoas respeitam, porque é como ela quer ser chamada. Só que nisso ela começa um enamoramento com um colega de trabalho e que eles não... Aí nesse processo também passa bastante tempo e ela vai viver a vida dela, porque daí precisa se preparar para fazer a cirurgia, para ter dinheiro, todo esse processo. Ela precisava viver um pouco mais essa experiência e ela foi. Tempos depois, ela voltou para o consultório. Esse é o vínculo terapêutico. Não é que a pessoa vem e olha para aquela demanda, ou então fica permanentemente em terapia. Não, ela vem, olha para aquilo e se lança para a experiência. Então, o profissional confia realmente naquilo que está emergindo dela, essa tendência à atualização, e permite que esse cliente vá ter as próprias experiências. Se ele precisar, ele volta. Eu sempre vou estar aqui, mas ele precisa se experimentar para ver como é que vai ser. E nesse processo se experimentou, aí surgiu esse relacionamento. Só que é tudo muito... tem muito medo, não sabe como faz, e aí volta para a terapia. Nesse retorno, a gente tem um outro percurso, porque antes foi o percurso de integrar o aqui e lá. A gente integrou isso, ficou aqui, foi viver as experiências. Agora como é que eu me relaciono? Então, como é que tu vai se apresentar? Como menina, como menino? Então, são coisas bem básicas que a gente precisa estar pensando, mas é importante a consideração positiva incondicional. Porque isso são coisas simples, mas que fazem total diferença no momento que uma pessoa não consegue se ver ou se perceber ou reconhecer algo. Aí entra a importância disso. E aí tu deixa toda essa atmosfera, todo esse ambiente rico em nutrientes, riquíssimo em nutrientes, para que essa tendência à atualização, a tendência à realização, por si só, vai emergir dela. Então, nesse processo, ela começou a pensar como é que ela ia se apresentar, se ela ia se apresentar como menina, como menino, como é que seria chegar nele ou ele chegar nela, se ele chegasse, como seria isso? Devagar ela foi se lançando para essas experiências, foi se permitindo experimentar, superando os medos. Nesse processo ela foi se vendo cada vez mais potente,
foi se deparando, sobrepairando os medos e as inseguranças dela, se lançando um pouquinho mais nas experiências, foi se deparando com os medos dele também, e assim começaram a conversar, a se relacionar, e teve um relacionamento sexual, se descobriu como mulher, começou a gostar dela, descobriu uma essência dela que até então, com 22 anos, ela não tinha encontrado. Até que chegou um dia que ela chegou de uma roupa, porque ela se vestia como menino, né? Ela se vestiu de menina, com uma saia, uma cinturinha, que apareceu o corpo, ela mostrou o corpo, ela assumiu a identidade feminina dela. E nesse assumir essa identidade, ela estava plena, porque ela viveu as experiências dela. Ela saiu daquilo que ela tinha no imaginário, na ideia dela, e viveu a experiência, tanto para ser menino, para se permitir ter essa experiência, sem julgamento, sem nada, que daí é só uma questão de se permitir, de se reconhecer, quanto ali se permitiu se lançar para essa experiência e assumir a identidade dela, a feminilidade dela, o corpo dela, conseguiu se olhar, conseguiu se curtir e se entregar para uma relação. Então isso é muito lindo de ver esse processo de transformação. Então é como eu costumo dizer, é um quebra-cabeça que tu vai montando. À medida que o paciente, que o cliente te traz as peças, a gente vai juntos montando aquele quebra-cabeça. As peças é a vida da pessoa, então não dá para mexer na vida da pessoa. A gente simplesmente integra todas as peças que o discurso dessa pessoa vai trazendo, vai evidenciando as lacunas, as incongruências, a falta de empatia, a falta de autenticidade. Nesse processo todo, vai se montando esse quebra-cabeça, vai se tendo visibilidade para aquilo que se está fazendo. E isso é tão lindo porque ocorre tanto dentro do consultório quanto fora, que não fica ali dentro, acontece muito mais fora. Então, tu acompanha esse processo, essa construção, à medida que ela vai... É muito dinâmico isso, é muito lindo de acompanhar. É um privilégio poder acompanhar esses processos de transformação, de autoconhecimento, de tomar a própria vida, de assumir as responsabilidades das próprias escolhas, independente do que seja. Não é uma questão de certo e errado, de bom ou ruim. É o que é. Então, no momento em que tu assume essa responsabilidade, que tu assume, vai automaticamente tomando a tua potência e reconhecendo o teu potencial, isso vai emergindo o teu potencial máximo. E a tendência à atualização, ela vai acontecendo. Ela te desloca para esse novo patamar, para essa nova experiência, para esse novo olhar, ressignificando as questões que você vivenciou, independente do quão difícil tenha sido ou do que tu tenha passado. Então é algo realmente muito lindo de acompanhar, de poder ver, e realmente muito potente.